Bem-vindos ao Baú IPP. A gente estava aqui vasculhando o nosso baú e descobrimos uma pregação que aconteceu há 8 anos atrás, pregada pelo nosso pastor reverendo Arival Dias Casimiro. Ela ocorreu em novembro de 2012. Faz um tempinho, mas isso não deixa de ser uma pregação que continua falando com as nossas vidas. Então, preste muita atenção na pregação que vem por aí. Mas antes, temos a nossa enquete. E a enquete diz o seguinte: você realmente lida com a Bíblia dia a dia como regra de fé e prática? Essa pregação vai te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso, refletir e trazer essa resposta. E aí, quando você tiver essa resposta, não esquece de comentar pra gente, tudo bem? Então, aproveite a pregação. Meus prezados irmãos, dando continuidade àquilo que nós começamos a refletir hoje pela manhã, nós falamos aqui, fundamentados em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 16, o que significa crer na Bíblia? Eu vejo muita gente repetindo aí os lemas da reforma, sola Escritura. Sola Escritura. Mas sola Escritura mesmo, na minha vida diária, eu tenho vivido isso. Nós aprendemos aqui, ao exemplo dos crentes de Tessalônica, o que significa crer na Bíblia? Significa, primeiro, aceitar a autoridade da Bíblia em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Antes de ler o texto, se as crianças quiserem sair, pode sair, que vai ter a mensagem específica para as crianças. Segunda coisa, o que significa crer na Bíblia? Significa aceitar e enfrentar a oposição que esta fé na Bíblia, que essa prática na Bíblia traz para a minha vida. Esse é um ponto fundamental. Terceira coisa, nós temos que estar preparados também para aceitar o julgamento que a palavra de Deus vai fazer na sociedade e na vida da igreja. Porque essa palavra que é graça, ela também é juízo. Mas tem uma área que eu quero focar hoje à noite, que é uma área muito sensível, que é o poder da palavra trabalhando nas minhas emoções e no meu mundo interior. Nós temos duas correntes que são extremas. Uma corrente é aquela que está substituindo o ensino da palavra pela psicologia, pela psicanálise. Então, qualquer problema que o crente tem, ele vai para o terapeuta. Ele vai para o psicólogo. E parece que a Bíblia não tem nenhum valor terapêutico. E às vezes, a origem dos nossos problemas são pecados escondidos. São comportamentos e sentimentos que precisam ser confrontados nouteticamente pela palavra de Deus. Mas há outro extremo que é achar também que é só a Bíblia e esquecer a ciência. Não, a ciência é uma bênção de Deus. Eu já falei aqui sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome de pânico. Se você precisar tomar um faixa preta, tome, não é pecado. E se o missionário que você assiste na televisão mandar você jogar, vai ele e você preso, porque ele não pode fazer isso. A medicina é uma bênção de Deus. Todo conhecimento, toda verdade científica, verdadeiramente ela procede de Deus. Então nós não podemos aqui de forma nenhuma isolar, negar a ciência, porque a ciência é uma bênção de Deus. Mas eu quero trabalhar nesta noite essa questão que está tomando conta muitas vezes da igreja. A igreja não acredita mais, ou a maioria da igreja, que a palavra de Deus ela é poderosa para me aconselhar, para me confrontar, para trabalhar no meu mundo interior, para corrigir as minhas emoções e os meus sentimentos.
Eu quero ler alguns textos, mas eu quero focar o texto principal. Abra a Bíblia lá no Salmo 19. Salmo 19, o salmista Davi, ele nos dá aqui um ensino precioso sobre a suficiência das Escrituras, da palavra de Deus, para trabalhar o nosso mundo interior, as nossas emoções, as doenças da nossa alma, do nosso coração. O Salmo 19, veja aí, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Foi Davi que o compôs. A primeira parte do Salmo vai do verso 1 até o verso 6. Ele está falando aqui da revelação natural de Deus. Preste atenção. Se contemplar a natureza e os astros, e botar a musiquinha da cachoeira, resolvesse os nossos problemas emocionais, Davi resolveria. Graças a Deus por isso. A Bíblia não é panteísta. A Bíblia não é animista. Os problemas da alma humana precisam ser resolvidos por Deus através da sua palavra. E eu quero ler a partir do versículo 7. Vamos ler juntos? Salmo 19, a partir do versículo 7 em diante. O que é que diz aí? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Ó Deus querido, nós nos curvamos diante da autoridade suprema da Escritura Sagrada. A tua palavra é inerrante, é infalível. A tua palavra é viva e poderosa. Ajuda-nos, ó Deus, a comer essa palavra, a saborear essa palavra, a depender dessa palavra, que ela seja o alimento do nosso coração, Pai. Fala conosco nessa noite, nos ajude, nos abençoe. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, o que consola você quando você está angustiado? Você como crente. Quando você está angustiado? Você, mulher, vai para o shopping, compra as coisinhas. Estava assim meio deprê, meio angustiada, fui ali, corta o cabelo, faz as unhas. Você, jovem, quando está angustiado como crente, o que você faz? Você toma uns goró, fuma um baseado, o que você faz? Quando você está angustiado. Abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 50. Eu li esse versículo para um rapaz que eu conheci lá em Fernando de Noronha. Ele estava fumando maconha. Ele disse, pastor Arival, aqui em Fernando de Noronha é bonito para turista. Viver aqui em Fernando de Noronha é uma chatice. E eu falei, é verdade, porque eu estou aqui há 2 dias, estou doido para ir embora. É bonito, golfinho, não sei o quê, tubarão, muito bonito. Mas eu estou com saudade
do Recife, do engarrafamento, das coisas aí, de shopping. Ele disse, pastor, aqui a gente tem um problema. Tem um banzo que a gente sente aqui, que é o sentimento de isolamento. A gente está no lugar mais bonito do mundo, mas a gente está também no lugar mais solitário do mundo. E aí eu fumo uma maconhinha, assim, para dar uma... Vamos ver o que Davi fazia. O que diz aí? Salmo 119, versículo 50. O que diz aí? Que bênção. O que Davi faz? O que consola na minha angústia? É a tua palavra que me vivifica, que me renova, que me traz vida. E eu quero aqui, meus amados irmãos, desafiar você nessa noite a crer na Bíblia, como crente. A palavra de Deus tem um poder de nos consolar. Um dos títulos que Jesus recebe lá em Isaías é que ele é o maravilhoso, o quê? Conselheiro. E o maravilhoso conselheiro usa as escrituras sagradas. A palavra de Deus é o nosso manual de consolação. E esse Salmo 19 vai nos ensinar isso. Vamos examinar um pouquinho esse texto. Davi começa dizendo, e ele vai usar aqui de um recurso que na poesia hebraica, isso aí é uma composição musicada. Esse Salmo 19 ele foi feito para ser cantado. E na poesia hebraica não existe a rima, não existe o verso, existe o paralelismo de ideias. Ou são ideias que se contradizem, ou são sinonímicas, ou se complementam. E você, quando for estudar o texto, você não fica procurando a rima, você vai pegar a lógica do pensamento, da ideia. E ele faz 6 afirmações contundentes sobre a palavra de Deus. Ele dá um nome para a palavra de Deus, ele dá um adjetivo para a palavra de Deus, e ele dá um efeito prático na nossa vida que a palavra de Deus produz. Amém? Veja bem, ele começa dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O quê? A lei do Senhor. E ele vai usar aqui no hebraico a expressão hebraica Torá, que enfatiza a natureza didática da Escritura. Lembra de 2 Timóteo? Que a palavra do Senhor ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos educar. Então preste atenção, ele vai dizer aqui, olha, a palavra de Deus é o maior manual educativo. A palavra de Deus, o seu conteúdo é pedagógico. Mas ele vai usar um adjetivo para caracterizar essa lei do Senhor. Ela é o quê? Perfeita. E a palavra perfeita no hebraico significa inteira, completa, suficiente. Quando ele fala que a lei do Senhor é perfeita, ele está dizendo, a lei do Senhor cobre todas as necessidades que nós temos. Ela é extremamente abrangente. É interessante isso, quando a gente lê lá em 2 Coríntios, capítulo 1, quando Deus se revela, Paulo diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Significa o quê? Que Deus consola aquele que é traído, que Deus consola aquele que é viúvo, que Deus consola aquele que é adolescente. Ou seja, não existe idade, não existe pessoa, não existe situação e circunstância, não existe problema da alma humana
que Deus não possa consolar, confortar. Mas o que é importante aqui nesse texto, ele diz assim, olha, a lei do Senhor é perfeita, e diz o quê? Restaura a alma. A palavra alma aqui, nefesh, é a palavra mais forte do hebraico para falar do nosso mundo interior, da nossa vida. E esse verbo restaurar no hebraico significa converter, revitalizar, refrescar, transformar. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu queria que você entendesse uma coisa. Porque quando você senta assim, eu fui na psiquiatra e comecei a conversar com ela. Mas ela começou a fazer umas perguntas para mim, falando, onde essa mulher quer chegar? Eu falei, eu tenho que sair daqui com um diagnóstico favorável. Ela tem que dizer que eu estou bom. Porque esse é o sonho de todo doido. Ela disse, não, pastor, depois de muita conversa, depois ela confrontou com Taça as informações que eu dei, e ela disse, mas você não me disse isso. Eu falei, mas eu vou dizer. Mas é interessante esse negócio de psicanálise, de terapeuta, de psiquiatra. E eles levantam a sua vida toda. E vai anotando. Aí vai uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4, 5, 10. E no final diz, olha, o problema é você. Se você não se ajudar... Já viram isso? E é interessante, a palavra de Deus diz assim, olha, veja aí. Porque a palavra de Deus, versículo 12, a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. O que significa isso? Ela contém vida em si mesma. Ela não é um livro comum, ela não é um livro de autoajuda, ela não é uma receita de felicidade, ela tem vida em si mesma, ela transmite vida. Lembra que eu li para vocês Isaías 55 hoje? Deus diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para si mesmo o quê? Mas fará aquilo que me apraz. Essa palavra tem um poder de trazer vida, de restaurar, de libertar, que é algo tremendo. Ela é viva e ela é eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Olha que coisa extraordinária. A palavra, quando ela é usada pelo Espírito, que é o nosso grande terapeuta, nós temos que fazer terapia do Espírito. Pneumoterapia. O Espírito Santo vai lá, porque assim como o Espírito prescruta as profundezas de Deus, ele também prescruta a profundidade da alma humana, produzindo discernimento. E diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus, ela tem um poder de nos abrir. A palavra de Deus tem o poder de nos fazer transparentes diante de Deus. E aqui eu queria que você entendesse. Quando o salmista, ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor tem o poder de restaurar, meus amados irmãos, a nossa alma no sentido espiritual,
no sentido emocional, no sentido sentimental. A palavra de Deus, ela tem um poder curativo. Porque o espírito da palavra é Jesus. O agente da palavra é o Espírito Santo. E a origem da palavra é Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Theopneustos. É o sopro de Deus. É aquilo que procede de dentro de Deus para fora de Deus. Então, quando essa palavra cai sobre nós, cai dentro de nós, ela tem um poder transformador. Mas você acredita nisso? O que consola você na sua angústia? Segundo lugar, segunda afirmação do salmista Davi no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Depois ele vai dizer, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra testemunho aqui do Senhor fala das Escrituras como um depoimento divino. O conteúdo das Escrituras são os pensamentos de Deus e as afirmações, eu diria assim, solenes de Deus, verídicas de Deus. Só que ele vai dizer assim, olha, o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. E o que é fiel? Fiel significa inabalável, irremovível, inconfundível, seguro e digno de confiança. A palavra de Deus nos oferece um fundamento sobre o qual podemos construir as nossas vidas e os nossos destinos. E ela dá sabedoria aos simples. Sabedoria aqui não é sofia, não é filosofia, amigo da sabedoria. Sabedoria aqui é sabedoria de vida. É sabedoria existencial. É sabedoria sobrenatural. É sabedoria divina. É discernimento de fatos, de acontecimentos, de pessoas, de circunstâncias, de situações. E aí vem uma coisa interessante, que dá sabedoria ao quem? Aos simples. E quem são os simples aqui? E aí nós temos que mostrar para você que o problema da igreja hoje é que nós estamos estudando sola fide somente no âmbito da academia. E nós podemos ter a exegese, nós podemos ter o conhecimento manuscritológico, nós podemos fazer um monte de coisa. Mas a Bíblia existe, não é somente para o estudo acadêmico. A Bíblia existe para o viver diário. E simplicidade aqui é humilhação. É você submeter a sua razão, o seu entendimento. Como diz Provérbios, não sejas sábios aos teus próprios olhos. E não te estribes no teu próprio entendimento. Você lembra da oração que Jesus Cristo fez? Jesus disse assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. E pequeninos aqui, e aí vem essa questão, o que significa a Bíblia para você? Você tem que aceitar a Bíblia como autoridade de Deus em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Nas decisões que eu tenho que tomar, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá sabedoria, dá discernimento, dá compreensão. Terceira afirmação, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí vem a terceira palavra, diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Preceitos. Preceitos, no hebraico, significam princípios divinos para o caráter e para a conduta.
Se Deus nos criou, se nós cremos que nós somos criaturas e filhos de Deus, o manual de funcionamento dessa criatura está aqui. Sabe quando você compra uma televisão? Vem lá o manual lá de funcionamento. Você vai obedecendo. Quando fala dos preceitos do Senhor aqui, é justamente isso aqui. O manual de funcionamento da vida, os preceitos do Senhor, as orientações do Senhor. E diz aqui, eles são o quê? São retos. E a palavra reto aqui, ela só pode ser entendida em oposição àquilo que é errado. Essa palavra tem o sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro. As verdades das Escrituras delineiam a trilha apropriada através do labirinto da vida. Gostaram disso aí? Estou aprendendo com o pastor Hernandes. Gente, nós temos uma vida tão complicada hoje. Nós temos que tomar decisões. Estou vendo o Benedito ali, lá no Mackenzie, quantas decisões, quanto documento para assinar, quanta coisa, quanto professor, quanto curso, quanto não sei o quê. O homem fica doido. Aí ele precisa dizer, Senhor, eu sou magnífico, mas eu não valo nada. Esse título que me deram aqui de magnífico está muito bom. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Aí o Benedito tem que de vez em quando entrar no banheiro lá, ajoelhar, virar a tampa do vaso. Senhor, me ajuda, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que demitir essa pessoa, eu tenho que contratar. Me dê sabedoria, me ensina, Senhor. Irmãos, ou nós caminhamos com Deus, ou a Bíblia tem algum valor para a nossa vida prática, ou esse negócio de ficar falando só nas Escrituras. Isso não tem valor nenhum. Isso é reza. A palavra de Deus tem que produzir efeito vital, transformador. A palavra tem que produzir reforma na minha vida e na sua vida. Mas o que é interessante nesse texto, diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o quê? O coração. O que eu fico triste muitas vezes é que eu vejo na igreja o crente dizendo, eu tomei essa decisão, mas estou tranquilo, estou em paz. O cara tomou a decisão de desobedecer a palavra de Deus, de pecar. E ele acha que ele vai ser feliz quebrando princípios da palavra de Deus, desobedecendo os princípios da palavra de Deus. Não é assim, meu irmão? A verdadeira alegria, ela é produzida pelo poder da palavra. É a palavra de Deus que alegra o coração. É a palavra de Deus que transforma as nossas tristezas em alegria. É a palavra de Deus que nos consola, que nos anima. É a palavra de Deus que faz com que nós sejamos consolados pelo Espírito. É através da palavra de Deus que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é derramada na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus é o nosso remédio. Quarta afirmação, eu já estou terminando. Diz assim, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor. E aí vem outra palavra dizendo assim, o mandamento do Senhor. E aqui essa expressão mandamento vem com força jurídica. A palavra de Deus não é opção. A palavra de Deus não vai dizer o caminho que eu quero andar, mas o caminho que eu devo andar. Ensina a criança no caminho que ela o quê? Deve andar. Deus não está dizendo o que é que você vai sentir se a palavra lhe disser isso. Deus está dizendo, olha, obedeça. Obedeça. É mandamento do Senhor. Vem com força forense, vem com força legal, vem com jurisprudência celestial. É acórdão divino, é determinação divina, é mandamento divino. Ou aceita ou não aceita. E há um ditado do mundo jurídico que decisão judicial não se discute. O quê? Se cumpre. E esse mandamento do Senhor, ele é o quê? Puro.
Eu gosto dessa palavra, porque a palavra puro significa lucidez. A palavra de Deus não é obscura. Pedro fala que há certamente coisas nas Escrituras que são difíceis de entender. Mas, irmãos, naquilo que a gente precisa para viver, a palavra de Deus não é um livro obscuro. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tem dificuldade? Quando Deus dá os mandamentos, coisas simples. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tem dificuldade para entender? Precisa fazer um curso de esoterismo, acender uns incensos, cantar um mantra? Não está claro. Mas quando a gente não quer obedecer, a gente diz, mas isso aqui foi dito para agora ou para depois? Isso era para antigamente. E é um detalhe. As Escrituras, por causa de sua absoluta clareza, trazem entendimento onde há ignorância. A palavra de Deus é luz nas nossas trevas, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente busca, quando a gente se aconselha, quando a gente lê, quando a gente estuda, Deus fala conosco. Faça isso não, meu filho. Isso é fria que você vai entrar. Esse cara não serve para você. Essa conduta está errada. Mas o texto diz que o mandamento do Senhor é puro, ilumina o quê? Os olhos. Isso é uma figura belíssima no hebraico. Porque os olhos são as janelas da alma. E é através dos olhos que nós olhamos para a vida. E dependendo da condição da nossa visão, a coisa fica embaçada. Mas a palavra de Deus, ela traz essa luz de tal maneira que eu fico entendendo, eu vejo as coisas. Você sabe, quando a gente está apaixonado por uma ideia, quando a gente quer uma coisa de todo jeito, a gente fica cego. A gente quer aquilo, a gente acha que aquilo é correto. E a Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem o quê? Direitos. Mas são caminhos de morte. E aí entra a palavra de Deus como um jato de luz, de compreensão, de entendimento. E nós que somos crentes, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E essa palavra vem nos dar sabedoria. Essa vem iluminar a nossa visão. Mas eu quero terminar com esses dois últimos aí do Senhor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E esse temor do Senhor aí, o que é que significa isso? A palavra temor do Senhor significa a fala de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o manual do temor, porque é através da Bíblia que nós aprendemos a adorar a Deus. É por isso que não existe adoração e temor verdadeiro desassociado da Escritura. Onde não há Escritura, existe a superstição e a ignorância. Onde há Escritura, há entendimento. Nós falamos sobre adoração aqui hoje. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. E essa verdade, esse manual de temor, esse manual que vai produzir esse ato de adoração, de reverência a Deus. E a palavra de Deus é esse manual de temor, de reverência. Nós aprendemos a temer a Deus quando nós estudamos a palavra. O temor do Senhor é límpido, é perfeito, sem contaminação, sem sujeira. E a ideia aqui, meus amados irmãos, é que a palavra de Deus ela é eterna, inalteravelmente perfeita. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre.
Aí você entende, por exemplo, por que aquele negócio que a turma praticava lá em Sodoma e Gomorra era pecado e é pecado até hoje. Deus não mudou. A palavra de Deus o quê? Permanece. Então esse negócio hoje da modernidade dos crentes, olha, pastor, o negócio é diferente. Hoje é diferente. É diferente porque nós estamos colocando os nossos achismos, nós estamos substituindo a palavra de Deus pelas nossas ideologias, pelo nosso humanismo, pelas nossas tradições. Mas a palavra de Deus, ela estabelece princípios e fundamentos imutáveis. E aí é uma coisa interessante. Eles permanecem para sempre. Finalizando, em sexto lugar, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O salmista então encerra, quando ele fala dos juízos do Senhor, significa a ordenança do Senhor, os vereditos divinos que procedem do trono do supremo juiz que é Deus. A Bíblia é o padrão de Deus, o juiz de todos os homens. O destino eterno dos homens, da sociedade, da história, estão nas mãos de Deus. Todos nós prestaremos conta. E o livro que será usado de confrontação será a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E o texto diz: todos igualmente justos. O que significa isso? Significa que quando a gente obedece à palavra de Deus, nós temos um justo relacionamento com Deus, nós temos um justo relacionamento conosco mesmo, nós temos um justo relacionamento com o nosso próximo. Ou seja, justiça é produzida pela palavra de Deus. A verdadeira justiça. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção, você viu aí o final. E Davi, então, depois de fazer essas 6 descrições do que é a Bíblia, ele dá um conceito da Bíblia. Ele adjetiva a Bíblia. E ele dá algo que a Bíblia produz. Depois de fazer essas 6 coisas aí, ele vai dizer no Salmo, maravilhoso, ele vai dizer assim, versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais o quê? Doces do que o mel. Desejável do que o ouro. Significa o quê, irmãos? Significa que o valor da palavra de Deus é incomparável. Mas mais desejáveis, ele vai para a figura dos mais doces, no sentido de que a palavra de Deus, ela precisa ser o quê? Comida, digerida. Ela é o alimento para o nosso coração. Ele sai da descrição e passa para a aplicação. Ele está aplicando o remédio agora. Ele está aplicando a palavra de Deus ao seu coração. E ele vai dizendo que essa palavra, ela admoesta o seu coração. Que essa palavra, quando ele aguarda a grande recompensa, ele vai dizer que essa palavra tem um poder de discerni-lo. Essa palavra vai fundo no seu coração. Ninguém consegue compreender e discernir aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está precisando, só a palavra.
Mas o que é bonito nesse salmo, sabe o que é? Que ele termina dizendo, olha, se a tua palavra é tudo isso para mim, eu quero também que as minhas palavras sejam agradáveis o quê? A ti. E ele termina o verso 14 fazendo uma declaração de amor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis o quê? Na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim como a tua palavra é prazerosa para a minha vida, é agradável para a minha vida, eu quero que o meu viver, que o meu coração, que o meu sentir seja agradável também ao Senhor. E o grande desafio que eu quero fazer para você nesta noite, o que significa crer na Bíblia? Você diz que crê na Bíblia. A Bíblia é autoridade em todas as áreas da sua vida, autoridade suprema. A palavra de Deus tem sido o meu consolo, tem sido a minha fonte de consolação, quando eu estou carente, quando eu estou necessitado, quando eu estou chateado, quando eu estou perdido. Preste atenção. Arrume o Novo Testamento dos Gideões e põe no seu bolso. Porque lá no fundo tem assim, está perdido, de tal texto. Está aflito, de tal texto. A palavra de Deus é remédio para o nosso coração. O Salmo 107 diz, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. Deus os enviou a sua palavra e eles foram o quê? Curados, restaurados. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a considerar a tua palavra a nossa fonte de consolação. Que a tua palavra seja para nós aqui mais desejáveis do que o ouro. Que a tua palavra seja mais doce do que o mel para o nosso coração. Que nós sintamos prazer, alegria, satisfação em nos alimentar da tua palavra, em desejar a tua palavra, em buscar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a tua palavra como fonte de consolo para as nossas lutas diárias. Que nós busquemos ao Senhor a orientação do Senhor nas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Principalmente aquelas decisões importantes, Pai, que têm desdobramentos, que têm consequências tremendas na nossa vida. Que o teu Santo Espírito nesta noite possa levar cativo, em total obediência ao Senhor, a nossa mente, os nossos corações à tua palavra. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Demais, né? Como é bom a gente rever e se alimentar a cada dia da palavra de Deus, não é mesmo? E o melhor é saber que ela é imutável. Pode passar os anos e ela continua falando nos nossos corações. Muito obrigada pela companhia de vocês e eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau!